Nesta aula, abordaremos os temas Administração dos Serviços de Enfermagem e Avaliação da Qualidade e Acreditação dos Processos de Trabalho. Ao longo dos tempos, surgiram vários tipos de estruturas organizacionais, que foram espelhadas nas teorias administrativas para atender aos ideais políticos, econômicos e filosóficos de cada empresa especificamente. A estrutura formal de uma organização corresponde àquela que está prescrita, sendo comunicada por meio de manuais, descrições de cargos, organogramas, regras e regulamentos, evidenciando as linhas hierárquicas existentes na organização. As finalidades da estrutura organizacional são retratar o funcionamento da instituição, mostrar quais são os órgãos que compõem e como se dão as suas relações, revelar como as funções e atividades estão divididas entre os trabalhadores inseridos em uma organização. A importância da estrutura organizacional concentra-se em apresentar as diversas inter-relações existentes entre os diferentes elementos que compõem a instituição, apresentar a estrutura organizacional que sustenta o funcionamento adequado, coordenado, equilibrado e integrado da organização. Os elementos que constituem as estruturas organizacionais são a responsabilidade, que corresponde às atividades e obrigações que o indivíduo tem que cumprir na sua unidade de trabalho. A autoridade, que corresponde ao direito de se tomar decisões e está diretamente relacionada à hierarquia de forma proporcional, sendo que, quanto maior a hierarquia, maior a autoridade. A comunicação, caracterizada pelo processo de transmissão de informações entre os diversos profissionais de uma empresa. A capacidade decisória, que permite realizar uma análise antecipada dos problemas que afrontam as empresas, priorizando e dando consistência às decisões a serem tomadas. No que se refere à aplicabilidade da estrutura organizacional, ela está diretamente relacionada ao alcance das metas estabelecidas, definindo produtos e serviços que serão entregues à população e como os diversos processos desenvolvidos nas diferentes repartições da empresa devem ser articulados. O controle do comportamento dos indivíduos no seu ambiente de trabalho, reduzindo ou pelo menos regulamentando a influência das variações individuais sobre a organização, não deixando que os objetivos de cada trabalhador sobreponham-se aos objetivos organizacionais. E a estrutura das relações de poder existentes, definindo o contexto em que o poder é exercido, as decisões são tomadas e as atividades da organização são executadas. As principais características da estrutura de uma organização são a diferenciação, que corresponde à divisão do trabalho e pode ser realizada de três formas: agrupamento de atividades em departamentos, a chamada diferenciação horizontal, a divisão em níveis hierárquicos, chamada de diferenciação vertical, que é mais morosa ou lenta, e a diferenciação por tarefas especializadas, que requer a criação de órgãos de assessoria dentro da empresa. A formalização refere-se à presença de regras, instruções, normas e regulamentos que pretendem determinar e controlar o comportamento dos trabalhadores. E são eles: a descrição dos cargos, a elaboração de um manual de procedimentos, a determinação de regras gerais. Quanto maior o grau de formalização, mais burocratizada, mecanizada e rotinizada será a organização. Uma outra característica da estrutura organizacional é a centralização, que se refere à distribuição da autoridade e do poder decisório da empresa. Na centralização, o processo de comunicação ocorre de forma vertical,
levando a uma maior ocorrência de informações distorcidas. E a tomada de decisão fica no topo da pirâmide organizacional, levando a uma concentração de poder nas mãos da alta direção. Uma outra característica é a integração, que relaciona-se aos meios utilizados para promover a coordenação entre as atividades desenvolvidas em cada departamento, para que todos estejam sintonizados e afinados aos objetivos da instituição. Quanto mais a estrutura for heterogênea, maior será a necessidade de integração entre os departamentos, para que funcionem em prol dos objetivos a serem alcançados. A informalidade em excesso pode levar ao caos total por falta de direção e controle sobre os interesses individuais que certamente se sobressairão aos organizacionais. Dessa forma, acredita-se que deve haver um equilíbrio entre as características citadas para que a empresa possa alcançar os seus objetivos. Um dos instrumentos utilizados na estrutura organizacional é o organograma, e este é a representação da estrutura organizacional através de gráficos. Utiliza-se geralmente retângulos, descrevendo cargos, ligações e subordinação. Especificamente relacionado às características do serviço de enfermagem, de forma clássica, este está organizado de forma linear e caracteriza-se por uma concentração de poder, por falhas de comunicação, demora em se obter respostas aos problemas emergenciais e um maior custo por se tratar de cargos remunerados. Esta organização clássica ou linear muitas vezes impossibilita o alcance das metas e objetivos. O serviço de enfermagem é o órgão centralizador das questões relativas à profissão. Está ligado diretamente à assistência prestada aos clientes e às condições de trabalho da equipe. Este pode receber diferentes tipos de nomenclatura, como diretoria de enfermagem, departamento de enfermagem, divisão de enfermagem, coordenação de enfermagem ou chefia de enfermagem. A estrutura hierárquica deste serviço está composta pelo chefe de serviço, que normalmente é o enfermeiro responsável técnico, um assistente da chefia, supervisores, enfermeiros assistenciais, chefes de unidade, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem ainda presentes em alguns casos e secretárias. Estes cargos podem ter algumas variações dependendo da instituição. O modelo mais adotado pelo serviço de enfermagem é o de Fayol, que corresponde a uma estrutura rígida com centralização do poder decisório. Ele leva a decisões incoerentes, pois o chefe normalmente está longe do problema e a comunicação é realizada normalmente de forma verticalizada e formal, por meio de impressos. O conceito de gerência de unidade ainda consiste na previsão, provisão, manutenção, controle de recursos materiais e humanos para o funcionamento do serviço. Já a gerência do cuidado consiste no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação da assistência, passando pela delegação das atividades, supervisão e orientação da equipe. A função gerencial pode ser conceituada como sendo um instrumento capaz de, política e tecnicamente, organizar o processo de trabalho com o objetivo de torná-lo mais qualificado e produtivo, ofertando uma assistência de enfermagem universal, igualitária e integral. A liderança trata-se basicamente da coordenação de grupos. Nas organizações, o líder é aquele que consegue mobilizar o grupo a seguir a filosofia e as propostas de trabalho das organizações. O termo competência refere-se à capacidade de conhecer e atuar sobre determinadas situações.
Envolve habilidades para desenvolver ações ou atividades de planejamento, implementação e avaliação, requerendo experiência para fazer com qualidade. A tendência atual para as estruturas organizacionais são as estruturas descentralizadas, cujos focos principais são o cliente, a qualidade dos produtos e serviços, relações mais próximas com a comunidade, maior responsabilidade para com o meio ambiente, um menor número de níveis hierárquicos, o líder da equipe como coach, treinador e motivador, e unidades autônomas com maior eficiência nos sistemas de comunicação. As novas abordagens gerenciais diante da necessidade de reconstrução dos modelos de gestão são a gerência participativa, programas de qualidade, descentralização das decisões e maior autonomia para as equipes. O enfermeiro gestor, ele requer ter as seguintes competências: adotar condutas técnicos, administrativas, ético-políticas e socioeducativas, reconhecer a saúde como direito, atuar para garantir a qualidade da assistência em todos os níveis da atenção à saúde, planejar, organizar, gerenciar e avaliar o processo de trabalho em enfermagem, em parceria com outros profissionais da mesma instituição. O mercado de trabalho espera que o enfermeiro tenha capacidade para trabalhar com conflitos, enfrentar problemas, negociar, dialogar, argumentar, propor e alcançar mudanças, com estratégias que o aproximem da equipe e do cliente, contribuindo para a qualidade do cuidado, ou seja, espera-se que o enfermeiro tenha uma capacidade de gerenciar. Falaremos agora sobre os métodos de trabalho de enfermagem. Modelos ou métodos são formas de organização do trabalho de equipe de maneira que essa possa atender adequadamente às necessidades de cuidado da clientela sob sua responsabilidade. Ao decidir o método de trabalho, deve-se levar em consideração as habilidades e disponibilidade das pessoas envolvidas, os recursos físicos e materiais disponíveis, as condições do paciente e a natureza do trabalho a ser realizado. O método de trabalho de atendimento integral ao paciente é a maneira mais antiga de organização dos cuidados de enfermagem. Cada membro da equipe assume a responsabilidade de atender a todas as necessidades de cuidado dos pacientes a ele designados. Baseia-se no conceito de cuidado global. O atendimento não é fragmentado durante o turno de trabalho. E o cuidado de todos os pacientes é responsabilidade de um enfermeiro líder que avalia e coordena os cuidados, tendo um poder decisório em todas as etapas do processo. Este método de trabalho é caracterizado por atendimento holístico e não fragmentado, mas a principal desvantagem é a falta de preparo profissional para assumir todas as tarefas ou o número limitado de profissionais. Já o método funcional, ele surgiu durante a Segunda Guerra Mundial em consequência do deficiente número de profissionais de enfermagem para atender a demanda de clientes. Assim, os profissionais não qualificados foram designados a assumir tarefas de menor complexidade e tornavam-se habilidosos por repetição. Dessa forma, os enfermeiros passaram a gerenciar o cuidado. Neste modelo, ocorre uma distribuição das tarefas relacionadas aos cuidados entre os diferentes colaboradores da equipe de enfermagem. O processo global de trabalho é fracionado em atribuições. Cada colaborador é responsabilizado pela concretização de parte dessas tarefas, que são previamente definidas quanto à sequência da execução. E o objetivo é fazer o que é necessário que seja feito. A principal vantagem é a eficiência,
já que as tarefas são executadas com rapidez e com pouca confusão relativa às responsabilidades. Ele possibilita o atendimento com uma quantidade mínima de colaboradores de enfermagem. Mas as desvantagens são a fragmentação da assistência, negligência às reais necessidades do paciente, a baixa qualificação dos cuidados prestados e o enfermeiro é poupado de determinadas tarefas, mas despende de maior tempo para as atividades de supervisão da equipe. O trabalho torna-se monótono, podendo gerar insatisfação no trabalho e baixa produtividade, e o atendimento holístico e qualificado não é considerado essencial. Já o método de trabalho em equipe surgiu na década de 50 como uma alternativa aos cuidados fragmentados oferecidos no modelo funcional. Um grupo de profissionais de enfermagem está sob o comando de um enfermeiro e colaboram no atendimento a um grupo de pacientes. Como líder da equipe, o enfermeiro é responsável por conhecer a condição e as necessidades de todos os pacientes designados à equipe e pelo planejamento do atendimento individual. O instrumento mais importante nesse método é a comunicação, que de maneira formal ou informal consolidará o atendimento completo aos pacientes e o planejamento das atividades da equipe. Neste modelo, há necessidade de habilidades excelentes de comunicação e coordenação, e é difícil a implementação e manutenção deste modelo, visto que é necessário muita disciplina dos membros da equipe. Já a enfermagem primária foi um modelo de atendimento que surgiu na década de 70 e utiliza alguns conceitos do atendimento integral ao paciente, trazendo a figura do enfermeiro novamente para o cuidado direto com o paciente. Exige um corpo de funcionários composto somente por enfermeiros. O enfermeiro primário ele tem a responsabilidade de planejar o atendimento 24 horas de um ou mais pacientes, desde a internação hospitalar ou o início do tratamento até a alta ou término do tratamento. Durante as horas de trabalho, o enfermeiro primário presta atendimento integral a esse paciente. Os enfermeiros associados são responsáveis pela continuidade do atendimento quando o enfermeiro primário está ausente. Todos os modelos assistenciais de enfermagem demandam um enfermeiro que tenha uma boa formação acadêmica, que utilize a prática baseada em evidências e que tenha capacidade de trabalhar e coordenar uma equipe. Os serviços médicos e de enfermagem de uma empresa requerem muitas atuações da equipe. Segundo Carvalho, as tarefas relativas à organização da empresa giram em torno de prever, organizar, dirigir e controlar as atividades da área. Dentre as ações de enfermagem na organização de uma empresa, podemos citar a participação na elaboração dos projetos de construção e reformas dos serviços de saúde ocupacional, a participação no planejamento, organização e implantação do serviço de saúde ocupacional, a execução e avaliação dos programas de saúde, a elaboração de fluxogramas de atendimento dos trabalhadores, a direção dos serviços de enfermagem, a elaboração de normas, instruções, rotinas e procedimentos, o dimensionamento de recursos humanos e participação no recrutamento e seleção de pessoal de enfermagem, a organização de programas de educação continuada e treinamento, a realização de reuniões periódicas, avaliação de desempenho da equipe e a estimulação da elevação do padrão técnico-científico, a previsão, requisição, controle e guarda de materiais, equipamentos e medicamentos, e a realização de auditorias e consultorias, com emissão de parecer sobre assuntos de enfermagem. Dentre as ferramentas gerenciais de enfermagem, podemos citar os manuais, que são uma coletânea de instrumentos normativos.
Normatizar significa submeter a normas ou estabelecer um padrão, padronizar. O Manual de Enfermagem é um instrumento orientador dos profissionais de enfermagem no desempenho de suas funções e reúne de forma sistematizada as normas, rotinas e procedimentos. Normas são um conjunto de regras e instruções definidas por consenso para definir procedimentos, métodos e organização. Um exemplo são as normatizações da ABNT, cujas atividades estabelecem uma relação entre os problemas existentes ou potenciais, as prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau máximo de ordem em um dado contexto. São exemplos de normas. Os colaboradores de enfermagem devem estar no local de trabalho devidamente uniformizados até às 7 horas. Os materiais para exames laboratoriais de rotina deverão ser direcionados ao laboratório até às 9 horas. Já as rotinas de enfermagem correspondem ao caminho utilizado normalmente, composto por um conjunto de instruções técnicas que servem para a execução de uma tarefa específica de assistência de enfermagem. Como rotinas, podemos citar horários dos pacientes: 7h30 acordar ou realizar higiene ou banho, das 8 às 8h30 café, das 8h30 às 9h assistir TV no refeitório ou realizar higiene oral, dentre outras rotinas. Um exemplo de rotina de enfermagem seria a composição de uma equipe por 6 turnos de trabalho distribuídos da seguinte forma: turno da manhã, 2 enfermeiros e 6 técnicos de enfermagem; turno da tarde, 2 enfermeiros e 6 técnicos de enfermagem; noturno, noite 1, 2 ou 3 e a quantidade de enfermeiros e técnicos específicos. Isso seria um exemplo de rotina do serviço de enfermagem. Outro exemplo, rotina de passagem de plantão, onde a equipe deve se reunir a cada 6 horas com os funcionários dos 2 turnos para passar informações dos pacientes, visando a continuidade e sistematização da assistência. Uma outra ferramenta gerencial é o procedimento ou protocolo, que corresponde à descrição detalhada e sequencial de como a atividade deve ser feita. É a definição da técnica e deve ser uniforme para toda a organização e fundamentado em princípios científicos, não podendo ser mudado aleatoriamente. Dentre estes procedimentos ou protocolos estão, por exemplo, um procedimento de internação por convênio. Então, divide-se, por exemplo, 6 leitos da ala particular podem ser ocupados por convênio. Os procedimentos são os seguintes: familiar entra em contato com a equipe médica para verificar a disponibilidade do leito. Havendo leito disponível para internação, o paciente é chamado para avaliação, sendo combinado o horário para ser trazido ao hospital. Este é um exemplo de protocolo. Já o Procedimento Operacional Padrão, ou POP, é um documento organizacional que traduz o planejamento do trabalho a ser executado. É uma descrição detalhada de todas as medidas necessárias para a realização de uma tarefa. Apresenta instruções das sequências das operações e sua frequência de execução, apontando os seguintes elementos: o responsável pela execução e a listagem de materiais, as peças e materiais utilizados na realização da tarefa, a descrição dos procedimentos e atividades críticas de operação e de pontos proibidos de cada tarefa e o roteiro da inspeção periódica. O objetivo do POP é manter o processo em funcionamento através da padronização e minimização da ocorrência de desvios na execução da atividade, ou as chamadas não conformidades, assegurando assim que as ações tomadas para a garantia da qualidade sejam padronizadas. Já as diretrizes administrativas representam o conjunto de estratégias e políticas da empresa, sendo formadas pela missão,
visão e objetivos. O Estatuto é uma peça de caráter mais abrangente que define e orienta sobre os aspectos da vida de uma entidade sem aprofundar. O Estatuto é a Carta Magna, institui o perfil básico da organização e suas diretrizes gerais de funcionamento, a qual ordena e orienta a dinâmica operacional. Já o regulamento é o sinônimo de regimento. É um documento que contém a regra de caráter obrigatório e que é adotado por uma autoridade. O regimento interno é um conjunto de normas que regem o funcionamento de uma instituição pública ou particular e apresenta de forma detalhada determinados conteúdos existentes no Estatuto. Especificamente no regimento de enfermagem, é um ato normativo acatado pela administração superior e tem caráter flexível, contendo as diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem. Ele expressa a missão institucional, as características dos clientes a serem assistidos, bem como a disponibilidade e a organização dos recursos humanos e materiais para desenvolver e praticar essa assistência. O regimento é composto pela filosofia institucional, organograma, atividades a serem desenvolvidas, quadro de pessoal e competências de cada membro. Para a elaboração dos manuais de enfermagem, deve-se levar em consideração a característica do manual, que deve ser um instrumento de consulta frequente e de fácil acesso, analisado com frequência e refletir as diretrizes do serviço. As etapas para a elaboração deste manual são o diagnóstico situacional, a determinação dos assuntos, a estrutura e confecção dos instrumentos, a implantação e a avaliação. O diagnóstico situacional ou administrativo constitui a fase inicial do processo de planejamento e define-se como um método de identificação e análise de uma realidade e de suas necessidades, com vistas à elaboração de propostas de organização ou reorganização. Os objetivos do diagnóstico situacional são conhecer a instituição, identificar forças desestabilizadoras externas e internas, identificar as prioridades a partir do levantamento de dados, problemas e necessidades, identificar os fatores que limitam o desenvolvimento das atividades, estabelecer diretrizes para a definição das ações a serem implementadas, proporcionar experiências de aprendizagem, caracterizar a área de abrangência do serviço, caracterizar a população da área de abrangência do serviço, caracterizar a clientela. Ele é composto pelas seguintes fases: levantamento de dados, análise dos dados obtidos, estabelecimento de prioridades, propostas de organização ou reorganização com justificativas e a elaboração do planejamento estratégico. A determinação dos assuntos deve aparecer as informações que foram arrecadadas no diagnóstico. Além da decisão sobre a melhor maneira de escrever, se trata de norma ou rotina de acordo com o caso e devem ser aprovados por todos da organização. Ele está estruturado de maneira organizada, pode ser em livro ou brochura, e quem irá confeccionar o material deve cuidar para escolher a pessoa com conhecimento e relação para o assunto. Normalmente, o manual está composto pelo regulamento do hospital, o regimento do serviço de enfermagem, a filosofia do serviço de enfermagem, a composição administrativa e organizacional, a descrição das funções de cada componente, a descrição do cuidado de enfermagem de acordo com a clientela, as normas, rotinas e procedimentos relacionados ao pessoal e assistência a ser prestada. Falaremos
Falaremos agora sobre avaliação da qualidade e acreditação dos processos de trabalho. O termo qualidade ou melhoria contínua da qualidade, nos conceitos mais modernos, é um fenômeno continuado de aprimoramento que estabelece progressivamente os padrões resultado dos estudos de séries históricas na mesma organização ou de comparação com outras organizações semelhantes, em busca do defeito zero, situação que, embora não atingível, orienta e filtra toda a ação e gestão da qualidade. É também um processo essencialmente cultural e, desta forma, envolve motivação, compromisso e educação dos participantes da entidade, que são assim estimulados a uma participação de longo prazo no desenvolvimento progressivo dos processos, padrões e dos produtos da entidade. A qualidade pode ser entendida como um processo dinâmico, ininterrupto e de exaustiva atividade permanente de identificação de falhas nas rotinas e procedimentos, que devem ser periodicamente revisados, atualizados e difundidos com participação da alta direção da instituição até os seus funcionários mais básicos. Considerado o pai da qualidade no setor da saúde, o médico libanês Avedes Donabedian realizou estudos que tiveram um profundo impacto sobre os sistemas de gestão nas áreas da medicina. Na década de 80, Donabedian definiu os 7 pilares da qualidade na área da saúde, e são eles: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. A eficácia, no geral, está relacionada ao alcance dos resultados. Em saúde, este conceito corresponde aos recursos capazes de produzir efeitos positivos no paciente. A efetividade é a capacidade de atingir o seu objetivo real. No âmbito da saúde, corresponde à melhora real obtida no tratamento do cliente, utilizando os recursos disponíveis que nem sempre são os melhores possíveis. A eficácia está relacionada mais ao planejamento do que à execução, enquanto a efetividade está diretamente ligada aos resultados das ações. A eficiência é a capacidade de proporcionar o melhor tratamento ao paciente utilizando a menor quantidade de recursos possível. A otimização leva em conta os cuidados com o paciente em conjunto com os custos do tratamento, tentando criar a melhor relação custo-benefício, ou seja, a melhor relação entre o valor gasto e o resultado obtido. Com a otimização, busca-se melhorar os processos já existentes, tornando-os mais rápidos e melhores. Cria-se então um incentivo à cultura da melhoria, estimulando os colaboradores a darem sugestões para melhorar o sistema. O quinto princípio relaciona-se à adaptação do cliente ao tratamento. Diversos fatores influenciam nesse quesito e está diretamente relacionado às expectativas do paciente e de seus familiares em relação aos cuidados recebidos. A legitimidade tem a ver com a visão que a sociedade tem a respeito da organização. Além da relação com os clientes, existe também a responsabilidade perante a sociedade em geral e os cuidados que ela necessita. Obter legitimidade é fazer com que a sociedade aceite a instituição como uma boa prestadora de serviços que oferece, neste caso, os cuidados com a saúde.
A equidade é o princípio que rege o que é justo na hora de distribuir os cuidados e benefícios fornecidos pelas instituições de saúde para a sociedade. Segundo este princípio, é preciso que haja imparcialidade no atendimento hospitalar. A equidade é um dos critérios que faz com que a sociedade forme uma imagem positiva da instituição, o que contribui para que ela tenha mais legitimidade. Mas para que a distribuição dos cuidados seja igual para todos, é preciso que isso se torne uma cultura interna da instituição, que deve ser debatida e incentivada constantemente entre todos. Desde 1970, o Ministério da Saúde desenvolve o tema qualidade e avaliação hospitalar, partindo do início da publicação de normas e portarias a fim de regulamentar essa atividade e atualmente trabalha na implantação de um sistema eficaz e capaz de controlar a assistência à saúde no Brasil. Para a Organização Mundial de Saúde, a partir de 1989, a acreditação passou a ser elemento estratégico para o desenvolvimento da qualidade na América Latina. Em 1990, foi realizado um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, a Federação Latino-Americana de Hospitais e o Ministério da Saúde, para elaborar o Manual dos Padrões de Acreditação para a América Latina. Em 1994, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Qualidade, com o objetivo de promover esta cultura. Estabeleceu ainda a Comissão Nacional de Qualidade e Produtividade em Saúde, que desempenhou um importante papel na elaboração das diretrizes do programa e na sua disseminação, inclusive em outras esferas do governo. O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade estabeleceu a avaliação e certificação de serviços de saúde como sendo um projeto estratégico prioritário do Ministério da Saúde para o biênio 97-98. Em julho de 1997, o Ministério da Saúde anunciou medidas para desenvolver a acreditação na tentativa de unificar os esforços nacionais. Com isso, iniciou o projeto junto ao ReforSUS, com o Programa de Apoio Financeiro para o Fortalecimento do Sistema Único de Saúde e o financiamento pelo Banco Mundial, chamado Acreditação Hospitalar. A ONA, ou Organização Nacional de Acreditação, foi criada em 1999. É uma organização privada, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, que tem como principais objetivos a implantação e implementação nacional de um processo permanente de melhoria da qualidade da assistência à saúde, estimulando todos os serviços de saúde a atingirem padrões mais elevados de qualidade dentro do processo de acreditação. As instituições acreditadoras são empresas de direito privado credenciados pela ONA, que têm a responsabilidade de proceder à avaliação e à certificação da qualidade dos serviços de saúde em âmbito nacional. A organização prestadora de serviços que aderir ao processo de acreditação estará revelando a sua responsabilidade e o seu comprometimento com segurança, ética profissional e os procedimentos que realiza, garantindo a qualidade do atendimento à população. A acreditação hospitalar é constituída de um sistema de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde, através de um processo voluntário, periódico e reservado. Trata-se de um processo de avaliação das instituições prestadoras de serviços na área da saúde para verificar o cumprimento de requisitos criados para aperfeiçoar a segurança e qualidade do cuidado.
Esse processo busca estimular uma melhoria contínua e sustentada dos processos nas instituições de saúde, através do emprego de padrões e de metas nacionais e internacionais de segurança do paciente. O processo avaliatório da acreditação dá-se a partir de padrões previamente estabelecidos, isto é, compara-se o que é encontrado nos serviços com o considerado padrão de referência. Assim, verifica-se se o serviço atinge ou não os critérios preconizados como desejáveis. Itens de verificação apontam as fontes onde os avaliadores podem procurar as provas ou o que o hospital puder indicar que cumpre com determinado padrão e em que nível. Essas fontes podem ser documentos, entrevistas com chefias, funcionários, clientes e famílias, verificação de prontuários médicos, registro de pacientes, entre outros. A fase de avaliação e visita é composta por dois grandes momentos: a pré-visita e a visita propriamente dita. Na pré-visita, o hospital prepara-se para o processo com a divulgação interna e distribuição do manual aos funcionários. A visita somente ocorrerá após a solicitação formal voluntária do hospital à instituição acreditadora. A duração da visita dos avaliadores é variável em função do porte e da complexidade do hospital. Na visita, todos os setores e unidades são avaliados dentro de uma programação definida, junto aos responsáveis do hospital. O relatório é elaborado pelos avaliadores para o hospital e para a gerência da instituição acreditadora, como um parecer final dos avaliadores, sobre a indicação para acreditação e em que nível. O certificado é emitido pela instituição acreditadora e tem validade de 2 anos para acreditado e acreditado pleno. Já o acreditado com excelência tem prazo de validade de 3 anos. Terminados estes prazos, a instituição deve submeter-se a um novo processo de avaliação. Os princípios da acreditação hospitalar são pautados num caráter eminentemente educativo, métodos e técnicas que possam promover melhoria contínua dos processos. Dessa forma, a qualidade passa a ser integrada à cultura da instituição, com vistas à promoção das boas práticas nos processos, trazendo como principais benefícios: segurança para os pacientes e profissionais, qualidade da assistência, promoção do trabalho em equipe, melhora do clima organizacional, monitoramento dos processos e resultados, melhora do desempenho institucional e caminho para melhoria contínua. O Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde, ou PNASS, originou-se do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, desenvolvido a partir de 1998. A Portaria número 28, de 8 de janeiro de 2015, reformula o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde, que tem como objetivo geral avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados ao risco, acesso e satisfação dos usuários frente aos serviços de saúde do SUS, buscando a apreensão mais completa e abrangente de sua realidade em diferentes dimensões na busca pela resolubilidade e qualidade. O Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde tem como objetivos específicos: incentivar a cultura avaliativa dos gestores para os serviços de saúde, fomentar a cultura avaliativa nos estabelecimentos de saúde, ser instrumento de apoio à gestão do SUS, produzir conhecimento qualitativo da rede de serviços de saúde,
implementar padrões de conformidade dos serviços de saúde, incorporar indicadores de produção, aferir a satisfação dos usuários do SUS, conhecer as condições e relações de trabalho dos profissionais nos estabelecimentos de saúde, identificar oportunidades e possibilidades de melhoria, possibilitar a observação de experiências exitosas para melhoria da qualidade local e disponibilizar os resultados para conhecimento público. O Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde é executado por meio de instrumentos avaliativos, como roteiros de verificação e questionários de pesquisa, estabelecidos pelo Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde, que avalia os estabelecimentos de atenção especializada, ambulatorial e hospitalar, quanto às seguintes dimensões: estrutura, processos de trabalho, resultados relacionados ao risco e satisfação dos usuários em relação ao atendimento recebido. Visando buscar as boas práticas hospitalares, a EBSER, ou Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, instituiu o Programa EBSER de Gestão da Qualidade e o Selo EBSER de Qualidade, com o objetivo de promover a gestão da qualidade, a excelência na gestão, na educação, na pesquisa e na extensão em saúde, no âmbito dos hospitais universitários federais que compõem a rede EBSER. A formalização do programa se deu por meio da publicação da Portaria SEI número 23, de 5 de novembro de 2018, no Boletim de Serviço número 488. O Programa EBSER de Gestão da Qualidade consiste em um sistema próprio de avaliação periódica que tem como objetivo promover a cultura de melhoria contínua dos serviços prestados à população brasileira pelos hospitais da rede EBSER, nas áreas assistencial, no ensino, na pesquisa, na inovação e na extensão na saúde. O selo EBSER de qualidade, por sua vez, visa reconhecer formalmente os hospitais que atingirem padrões estabelecidos no sistema de avaliação. Tendo a qualidade e a segurança assistenciais como direcionadores do planejamento estratégico da empresa, o selo de qualidade EBSER se propõe a fomentar o desenvolvimento de ações para atingir os seguintes objetivos estratégicos: melhorar o ensino, pesquisa, extensão e assistência por meio da excelência do campo da prática e da gestão dos hospitais eficientes. Empregar os recursos de maneira eficiente, visando a perenidade e o equilíbrio da rede. Gerir com competência, agilidade e transparência, garantindo continuidade das atividades da rede de hospitais EBSER. Otimizar a operação por meio da simplificação e digitalização de processos, inovação e disseminação das melhores práticas. E valorizar, capacitar e reter talentos. Nesta aula, falamos sobre administração dos serviços de enfermagem e avaliação da qualidade e acreditação. Fique atento ao material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!